No finalzinho de 2025, a Venezuela se tornou muito mais do que uma crise de um país só. Ela virou um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir e arrastar toda a América Latina junto. Mas o que nos trouxe até este ponto tão crítico? E mais importante, para onde a gente vai a partir daqui? Vamos desvendar juntos as forças que estão em jogo, essa fratura no continente e os cenários que podem literalmente definir o futuro de toda a região. Para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça complexo, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa pela peça que, basicamente, colocou tudo em movimento. A estratégia de pressão máxima que vem lá dos Estados Unidos. Pois é. O epicentro de todo esse tremor tem nome e sobrenome: pressão máxima. Essa é a doutrina da administração Trump que foi reativada com força total para isolar e, nas palavras deles mesmos, sufocar economicamente o governo de Nicolás Maduro. E olha, essa pressão não é só discurso, não. Ela se materializa em 4 frentes de batalha bem claras. Primeiro, o estrangulamento econômico, com sanções pesadíssimas sobre o petróleo, que é a alma da economia venezuelana. Depois, a coisa esquenta no mar, com operações navais para fechar as rotas comerciais. A luta também acontece no campo da segurança, classificando o Tren de Aragua como uma organização terrorista. E, por fim, um bloqueio tecnológico, para tentar cortar o acesso ao regime a equipamentos militares mais avançados. A pressão também ganha um rosto e um preço. A cabeça de Nicolás Maduro agora vale 50 milhões de dólares. Os Estados Unidos não o tratam mais apenas como um líder autoritário, mas o acusam formalmente de ser chefe de um cartel de narcotráfico. Isso eleva o conflito a um nível muito mais pessoal e, sinceramente, sem precedentes. Mas é claro que para o governo em Caracas, a história é outra, completamente diferente. Eles enxergam essa ofensiva não como uma guerra às drogas, mas como uma pirataria internacional em pleno século XXI. Uma desculpa, segundo eles, para tentar se apoderar das gigantescas reservas de petróleo, ouro e outros recursos do país. E aqui a gente chega a um dilema que é universal, mas que a Venezuela está vivendo na pele. Diante de uma pressão externa que é simplesmente esmagadora, o que vale mais? Manter a soberania política a qualquer custo ou buscar a estabilidade econômica, mesmo que isso signifique ter que ceder em alguns pontos? Essa encruzilhada toda nos leva a 3 caminhos possíveis para 2026. E, spoiler, nenhum deles é muito tranquilo. Vamos explorar agora os cenários de altíssimo risco que estão na mesa dos analistas geopolíticos. O primeiro cenário é o mais explosivo, um bloqueio naval total. Isso poderia paralisar o país de vez, mas também arriscaria um confronto direto com potências como a Rússia e a China. O segundo é uma erosão interna, onde a pressão econômica acaba rachando a elite militar e força uma mudança de poder de dentro para fora. Já o terceiro, talvez seja o mais provável e o mais arrastado. Um conflito de baixa intensidade, com ataques pontuais que mantém a região num estado permanente de instabilidade. Cada um desses futuros cria um efeito dominó diferente para a América do Sul. A pergunta que fica é: qual dessas peças, se cair, causa o maior estrago para a estabilidade do continente inteiro? E toda essa pressão dos Estados Unidos não uniu a América Latina. Pelo contrário, criou divisões profundas, perigosas, com cada país tentando, claro, defender seus próprios interesses no meio do caos. Essa crise basicamente traçou uma linha no mapa da América Latina. De um lado, o que a gente pode chamar de bloco do confronto, que apoia essa mão de ferro dos Estados Unidos. Do outro, o bloco da mediação, que fica alertando para o risco de uma catástrofe humanitária e de um conflito armado que, no fundo, ninguém quer. A gente consegue ver bem as peças nesse tabuleiro. A Argentina de Milei, por um alinhamento ideológico claro, lidera a frente de oposição total. Equador e Chile seguem uma linha crítica, mas com algumas nuances. E o Brasil, com uma fronteira enorme e interesses diretos, adota uma posição mais pragmática, mais cautelosa, tentando mediar para evitar que o caos se instale de vez no seu quintal. Isso nos coloca diante de uma questão estratégica clássica, né? Para resolver uma crise regional como essa, o que funciona melhor? Uma frente unida de linha dura que arrisca uma guerra ou uma mediação mais neutra, que pode acabar sendo vista como uma certa leniência? Agora, vamos focar no vizinho que é mais impactado por tudo isso. Como é que a crise venezuelana transborda e se torna um problema direto para o Brasil, bem ali na nossa fronteira norte? Porque no final das contas, é isso. O efeito dominó dessa enorme crise geopolítica termina na fronteira. É ali, nos limites com o Brasil e com a Colômbia, que as consequências que parecem abstratas se tornam dramas humanos muito, muito reais.
Para o Brasil, o dilema é bem concreto. De um lado da balança, a gente tem a pressão humanitária em Roraima com a operação acolhida já no limite. Do outro, a pressão diplomática para tomar um lado. A recusa do Brasil em assinar aquele texto liderado pela Argentina que poderia justificar uma intervenção mostra exatamente esse ato de equilíbrio. Como é que se condena um autoritarismo sem abrir a porta para uma guerra na própria fronteira? E isso nos leva à pergunta central para o Brasil. Como um país consegue equilibrar a defesa da sua soberania, da sua política externa, com a responsabilidade humanitária de lidar com uma crise migratória batendo à sua porta? E agora a gente chega ao elemento final e talvez o mais explosivo de toda essa crise, o envolvimento de superpotências de fora da região, que mudam completamente as regras do jogo. O regime de Maduro não sobrevive sozinho. Ele se apoia em um escudo formado por duas potências globais. A Rússia oferece o suporte militar e estratégico, com armas com inteligência. A China, por sua vez, garante a sobrevida econômica, comprando petróleo e oferecendo um fôlego financeiro. Juntos, eles formam uma barreira e tanto contra a pressão americana. E não se enganem, isso não é só diplomacia. O risco de um confronto real é palpável. A interceptação de navios petroleiros no Caribe pelos Estados Unidos já elevou a tensão ao nível que a gente não via desde a Guerra Fria. Uma faísca errada aqui pode transformar uma crise regional em um incêndio de proporções globais. E assim a gente volta ao Brasil e a toda a América Latina. Com esses gigantes globais movendo suas peças no nosso quintal, qual deveria ser a prioridade? Tentar mediar a paz entre eles ou se fechar e fortificar as próprias fronteiras para se proteger do que parece ser inevitável? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima década para o nosso continente.